Nicholas foi criado pela avó, Margarida, sem ter muita ideia sobre seus pais. Ainda que o garoto perguntasse, a avó apenas respondia que sua mãe havia morrido e seu pai havia deixado a cidade para nunca mais voltar. Mesmo assim, Nicholas foi criado com carinho, até que uma doença inesperada de Margarida o fez ser encaminhado para um orfanato. Apesar das dificuldades, Nicholas nunca se deixou abalar e em pouco tempo no orfanato deu um jeito de fugir todas as noites para ganhar algum dinheiro cantando, com o objetivo de pagar a cirurgia da avó. No entanto, ele jamais imaginaria que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Nicholas, um garoto de 14 anos, passou a viver entre os corredores longos e pátios silenciosos de um orfanato em Curitiba há algum tempo. O orfanato era um lugar marcado pela rotina tranquila, mas também pelo peso da ausência. Apesar da juventude, Nicholas já carregava em seus ombros o peso de uma grande responsabilidade. A vida dele havia mudado drasticamente nos últimos meses, desde que sua avó, Margarida, adoeceu. Ela era sua única família, e a notícia de que ela precisaria de uma cirurgia urgente deixou o jovem devastado. Sem recursos para arcar com os custos médicos, Nicholas se viu desolado, sem saber como salvar a mulher que o havia criado com tanto amor. Além disso, como ela estava impossibilitada de cuidar dele, o garoto foi enviado para morar em um orfanato. Em uma manhã chuvosa, enquanto olhava pela janela empoeirada do orfanato, Nicholas sentiu uma onda de desespero misturada com uma faísca de esperança, pois sabia que precisava fazer algo extraordinário para arrecadar dinheiro. Ao explorar uma caixa de recordações que guardava sob a cama, Nicholas encontrou uma foto antiga de Margarida, sua avó, sorrindo em um palco, com um microfone na mão. Isso fez com que lembranças de seu próprio talento para cantar voltassem à tona. Ele sempre cantou para a avó, enchendo os cômodos da pequena casa onde moravam com música e alegria. Agora, esse talento poderia ser a chave para salvar Margarida. Lembrando da paixão da avó pela música, Nicholas decidiu que precisava encontrar uma forma de se apresentar ao público, pois era sua única opção para ganhar algum dinheiro. Depois de alguma pesquisa, ele descobriu que um restaurante local chamado Vila Churrasco Grill promovia apresentações ao vivo. Esse poderia ser o lugar onde sua voz fosse ouvida e, quem sabe, também lhe desse algum valor financeiro. Com uma determinação inabalável, ele decidiu que iria até lá no dia seguinte. Assim que o restaurante abriu as portas, Nicholas chegou ao Vila Churrasco Grill em uma tarde nublada. Com seu ambiente acolhedor e sofisticado, o local parecia um lugar distante do seu cotidiano no orfanato. Nicholas observou a cena enquanto se aproximava do balcão onde Teodoro Valente, o dono do local, estava de olho no movimento dos clientes. Teodoro era um homem de meia-idade, de postura firme, mas com um olhar que revelava uma generosidade escondida sob uma fachada severa. Nicholas se aproximou com um misto de nervosismo e esperança. "Senhor, eu preciso de um emprego", começou ele, tentando manter a voz firme. Seus olhos, no entanto, traíam o desespero que ele tentava esconder. Teodoro ergueu uma sobrancelha, visivelmente surpreso pela presença de uma criança naquele ambiente. "Você é apenas uma criança", respondeu Teodoro, com um tom de dúvida. "Este não é lugar para crianças." Nicholas não se deixou abater. "Para a arte não existe idade. Eu sei cantar. Por favor, me dê uma chance. Eu preciso muito dessa oportunidade." Teodoro estudou Nicholas com um olhar crítico, mas algo na sua determinação e na seriedade da sua expressão fez o dono do restaurante hesitar. Ele sabia que não era comum que alguém tão jovem fosse decidido daquela maneira, e isso despertou um misto de curiosidade e compaixão nele. "Tudo bem", disse Teodoro finalmente com um suspiro. "Vou ouvir você cantar. Se você tiver um talento especial, eu te dou uma chance."
Nicholas respirou fundo, sentindo um alívio misturado com ansiedade. Aquela era a chance que ele precisava. Com os olhos fechados por um momento, ele se preparou para usar sua voz, carregada não apenas com talento, mas com a esperança de salvar a vida de quem mais amava. Ele respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros, e fechou os olhos por um momento, como se buscasse uma conexão íntima com a música que estava prestes a interpretar. A melodia que ele escolheu, Eu Sei Que Vou Te Amar, do Tom Jobim, começou a fluir de seus lábios com uma clareza que surpreenderam a todos no restaurante. Quando Nicholas começou a cantar, o ambiente do Villa Churrasco Grill pareceu se transformar em um espaço mágico. Sua voz, embora jovem, carregava uma profundidade e uma intensidade que preenchiam o ambiente. Cada nota era pronunciada com precisão e cada pausa calculada com um toque de sentimento genuíno. A música parecia não apenas atravessar o espaço, mas também tocar o coração de cada pessoa presente. Os clientes que estavam engrossando suas conversas e desfrutando de suas refeições, gradualmente se silenciaram, atraídos pela beleza da performance. O murmúrio das conversas deu lugar a uma audição atenta e respeitosa. Os minutos seguintes passaram como se fossem segundos. Quando Nicholas terminou, o último acorde ecoou no restaurante e um silêncio atordoado pairou no ar. Era um silêncio carregado de uma admiração quase palpável. Por um breve instante, parecia que o tempo havia parado para todos ali presentes. Então, como se o feitiço tivesse sido quebrado, a sala explodiu em aplausos frenéticos. As palmas ressoavam com uma intensidade que refletia a emoção compartilhada, e muitos dos clientes estavam de pé, aplaudindo com entusiasmo. Teodoro Valente, que estava atrás do balcão, observou a performance com um olhar de profunda surpresa. Ele conhecia muitos talentos e já tinha visto muitas apresentações, mas a sinceridade e a força da voz de Nicholas eram inegáveis. Quando o aplauso finalmente começou a diminuir, Teodoro se aproximou de Nicholas com um sorriso, mas também com uma expressão de seriedade. "Você tem talento, garoto", disse Teodoro, com a voz carregando uma mistura de admiração e autoridade. "Vou te dar um emprego, mas com duas condições. Você tem que manter suas notas altas na escola e não pode contar a ninguém sobre este acordo. Entendeu?" Nicholas, ainda ofegante e com a adrenalina pulsando, sentiu uma onda de alívio e gratidão. Ele sabia que esta era a chance que precisava para arrecadar o dinheiro para a cirurgia de sua avó. "Entendi, senhor Valente", respondeu Nicholas com firmeza. "Eu vou cumprir com o acordo. Muito obrigado." Teodoro assentiu, satisfeito com a resposta do garoto. "Ótimo. Então, a partir de amanhã, você começa. Vamos conversar sobre os detalhes, mas quero que saiba que, apesar das regras, estou aqui para te ajudar no que for possível." Nicholas saiu do restaurante com um sentimento de esperança renovado. Enquanto caminhava de volta ao orfanato, o peso sobre seus ombros parecia um pouco mais leve. A noite que se abatia sobre Curitiba parecia mais agradável, e Nicholas estava determinado a fazer valer cada oportunidade que lhe fosse dada. Já no orfanato, a cozinheira Denise era uma figura quase maternal para todos os meninos e meninas que ali viviam, mas seu carinho especial por Nicholas era algo que todos notavam. Ela estava na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos que puxava para trás em um coque simples, e tinha uma presença acolhedora que fazia com que todos se sentissem mais seguros. Sua voz, sempre suave e cheia de compreensão, parecia oferecer um conforto que muitos dos residentes do orfanato não encontravam em outro lugar. Naquela noite, enquanto o aroma do jantar se espalhava pela cozinha, Nicholas, com um olhar nervoso e uma aura de segredo, aproximou-se de Denise.
A cozinheira estava organizando os utensílios e preparava a sobremesa do dia, uma tarefa que muitas vezes a distraía das preocupações diárias. Nicholas esperou até que a última criança saísse da cozinha e, com um olhar de determinação, se dirigiu a ela. Denise, eu preciso te contar uma coisa, começou Nicholas, com a voz tremendo um pouco. Eu consegui um emprego em um restaurante, o Villa Churrasco Grill. O Sr. Valente me deu uma chance para cantar lá. Denise ergueu as sobrancelhas, surpresa e preocupada ao mesmo tempo. Um emprego? Mas você é tão jovem, Nicholas. Está tudo bem? Não vai ser difícil para você conciliar com os estudos e a vida aqui no orfanato? Nicholas balançou a cabeça com os olhos cheios de esperança. Eu vou me esforçar para manter minhas notas e cumprir com as minhas responsabilidades. A verdade é que eu preciso desse emprego para ajudar minha avó. Ela está muito doente e eu quero fazer tudo o que puder para pagar a cirurgia dela. Denise suspirou, com os olhos suaves se enchendo de empatia. Ela sabia que Nicholas era um garoto decidido e sua preocupação não era apenas pelo trabalho em si, mas pelo esforço e sacrifício envolvidos. Se você está tão decidido, então vou ajudar você, disse ela com um sorriso encorajador. Mas você tem que me prometer que será cuidadoso. Não queremos que você se machuque ou se sobrecarregue. Nicholas sorriu aliviado e assentiu rapidamente. Prometo, Denise. Eu só preciso de uma pequena ajuda para sair do orfanato à noite, sem que as outras crianças ou a diretora percebam. A cozinheira pensou por um momento e então concordou. Vou te ajudar a sair escondido. Todas as noites, depois que as outras crianças estiverem dormindo, vou abrir a porta dos fundos para você. É o caminho mais discreto. O plano estava pronto. Todas as noites, depois que as luzes do corredor se apagavam e o silêncio tomava conta do orfanato, Denise se preparava para o ritual de permitir que Nicholas saísse. A cada passo, ela sentia um misto de orgulho e preocupação. Era uma tarefa que envolvia sussurros e movimentos cuidadosos. Por sua vez, Nicholas sentia uma profunda gratidão por ter o apoio de Denise. A cada noite, ele esperava com paciência o sinal para que pudesse se dirigir ao restaurante com a mente focada em sua missão. A cada vez que passava pela porta dos fundos, sentia o peso do mundo em seus ombros, mas também uma sensação crescente de que estava fazendo a coisa certa. Em uma certa noite no Villa Churrasco Grill, o restaurante estava particularmente elegante. As mesas estavam arrumadas com toalhas brancas e velas acesas, refletindo um ambiente acolhedor e sofisticado. A clientela estava desfrutando do jantar com conversas suaves e risadas ocasionais. Entre os frequentadores estava Roberta Costa, uma empresária rica na casa dos 40 anos, que havia recentemente se mudado para Curitiba. Roberta estava acostumada a uma rotina rígida e suas visitas regulares ao restaurante faziam parte do seu esforço para se adaptar à nova vida na cidade. Sentada à mesa mais próxima do palco, Roberta observava o movimento ao seu redor com uma atenção meticulosa. Seu olhar era frequentemente distraído, como se ela estivesse imersa em pensamentos que não conseguiam encontrar descanso. Havia algo na noite que parecia capturar sua atenção, mas ela não sabia exatamente o que. Quando Nicholas subiu ao palco, o restaurante estava em um murmúrio animado e muitos clientes estavam ansiosos para ver a performance. Roberta, com seu olhar atento e seu porte elegante, mal prestou atenção à figura jovem que se preparava para cantar. No entanto, assim que Nicholas começou a entoar suas primeiras notas, algo dentro de Roberta mudou. Sua voz era clara, e as melodias que ele cantava pareciam tocar em uma parte profunda de sua memória. Naquele momento, os olhos de Roberta se arregalaram. Havia algo no timbre da voz de Nicholas que evocava memórias intensas e esquecidas há muito tempo. As notas fluíam como um eco distante de um passado que ela tentava enterrar.
Roberta se lembrou de André, o homem que havia amado com toda a força de seu coração e que, tragicamente, havia morrido anos atrás. A semelhança era inquietante e Roberta sentiu um aperto no peito que começou a se intensificar ao longo da música. A dor se espalhou como um fogo implacável e Roberta se levantou de sua cadeira, tentando afastar a sensação esmagadora que a envolvia. A sala parecia girar ao seu redor e suas pernas fraquejaram. A visão ficou turva e o som do restaurante se misturou em um zumbido distante. O aperto em seu peito tornou-se insuportável e, com um último esforço, ela se agarrou à mesa em busca de apoio. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Roberta desmaiou, caindo no chão. O som do impacto foi abafado pelo murmúrio da sala, mas logo os gritos de preocupação começaram a se espalhar. "Chamem uma ambulância!" gritou Teodoro Valente, que imediatamente se aproximou de Roberta, com uma expressão de pânico e preocupação. Ele estava acostumado a lidar com muitas situações no restaurante, mas essa era completamente diferente. Ele se ajoelhou ao lado de Roberta, tentando manter a calma, enquanto sua mente corria, com a necessidade de agir rapidamente. Os funcionários do restaurante logo correram para ajudar, alguns pegando o telefone para ligar para os serviços de emergência, enquanto outros tentavam manter os clientes calmos e afastados. O caos se instalou momentaneamente e todos estavam concentrados em prestar ajuda a Roberta, que agora estava deitada no chão, pálida e inconsciente. Nicholas, que estava no palco, havia terminado sua performance e estava ouvindo o burburinho crescente da sala. Quando viu a cena se desenrolar, sua mente se encheu de preocupação. Ele tentou descer do palco para entender o que estava acontecendo, mas a cena de Roberta, desmaiada, e o alvoroço ao redor dele o deixaram paralisado e impotente. O que quer que tivesse causado essa reação, ele sabia que era algo sério, e o peso da situação parecia acrescentar uma nova camada de tensão à sua noite. Assim, a noite no Vila Churrasco Grill terminou de forma tumultuada. Enquanto os paramédicos cuidavam de Roberta, Nicholas, ainda abalado, desceu do palco e se aproximou de Teodoro. Ele estava ao lado de Roberta, tentando confortar a mulher inconsciente e assegurando-se de que a ajuda adequada estava sendo providenciada. "Não é sua culpa, Nicholas", disse Teodoro, com uma voz firme e tranquilizadora. "A situação foi um acidente, não há motivo para você se culpar." No dia seguinte, Nicholas decidiu visitar o hospital. Sua mente estava cheia de perguntas e ele sentia uma necessidade urgente de garantir que Roberta estava bem. A caminhada até o hospital foi carregada de uma ansiedade nervosa. Ele se perguntava por que estava tão inquieto com o bem-estar de uma mulher que mal conhecia. Havia algo nela que parecia ecoar com uma parte de sua própria vida, e isso o incomodava. Quando Nicholas chegou ao hospital e foi encaminhado ao quarto de Roberta, ele encontrou a mulher repousando na cama com um aspecto frágil. Seus olhos, inicialmente fechados, se abriram ao perceber a presença de alguém. Ela o olhou com um olhar enfraquecido, mas curioso. "Quem é você?" Roberta perguntou, com a voz fraquejando um pouco. "Eu sou Nicholas", ele respondeu, com um tom de voz gentil e respeitoso. "Canto no restaurante onde você desmaiou." Roberta fixou o olhar em Nicholas e uma expressão de confusão e surpresa tomou seu rosto. De perto, a semelhança de Nicholas com André, seu antigo amor, era ainda mais marcante e perturbadora. Ela sentiu uma dor aguda no peito, misturada com uma inquietante sensação de familiaridade. "Você conhece um homem chamado André?" Roberta perguntou, quase em um sussurro. Nicholas balançou a cabeça e a expressão perplexa. Não conheço ninguém com esse nome. Eu vivo em um orfanato. Minha avó ficou doente e eu fui criado por ela depois que meu pai foi embora." A resposta de Nicholas fez o coração de Roberta afundar. A conexão
que ela estava tentando entender, parecia ainda mais distante e complexa. Ela observava o garoto com um misto de esperança e desespero. Roberta, então, pensou consigo mesma: será que este garoto tem alguma ligação com André? Eu preciso descobrir mais sobre ele. Enquanto isso, no restaurante, Teodoro e Denise estavam discutindo o incidente e as implicações para o futuro de Nicolas. O proprietário do Vila Churrasco Grill chamou a cozinheira do orfanato para uma conversa particular após os acontecimentos da noite anterior. Sentados em uma das mesas, Teodoro olhou para Denise com um semblante preocupado. Ele me lembra alguém, disse Teodoro com um tom de frustração. Mas não consigo lembrar quem. Denise concordou, com o olhar igualmente pensativo. Ele é realmente especial. Há algo nesse menino que é difícil de definir, mas é evidente que ele tem uma presença única. Precisamos protegê-lo e garantir que ele tenha a chance de seguir seu caminho sem mais interrupções. Teodoro assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Sim, e devemos também considerar o que Roberta está procurando. Se há alguma conexão com o passado, precisamos estar preparados para qualquer coisa. Nicolas deve ser mantido seguro e devemos apoiá-lo da melhor maneira possível. Enquanto o destino de Roberta e Nicolas começava a se entrelaçar de maneiras inesperadas, a complexidade das relações entre o passado e o presente começava a se revelar. Nos dias que se seguiram ao incidente no restaurante, Nicolas continuou a sua rotina com uma determinação que parecia inabalável. Cada noite, quando subia ao palco do Vila Churrasco Grill, sua voz preenchia o espaço com uma energia que era ao mesmo tempo emotiva e inspiradora. O dinheiro que arrecadava com suas apresentações estava acumulando-se lentamente, mas com cada performance, Nicolas se sentia um passo mais próximo de seu objetivo: arrecadar o valor necessário para a cirurgia de sua avó, Margarida. Enquanto isso, Roberta se recuperava do ataque cardíaco no hospital. A experiência foi um choque para ela, não apenas pela saúde, mas também pela sensação persistente de que Nicolas tinha uma conexão inexplicável com seu passado. Mesmo enquanto estava sob os cuidados médicos e se esforçando para recuperar a saúde, sua mente estava inquieta, vagando por memórias antigas e por uma sensação de déjà vu que não conseguia explicar. Uma noite, após mais uma apresentação bem-sucedida, Teodoro Valente decidiu que era hora de entender melhor o motivo por trás da incrível dedicação de Nicolas. Teodoro havia observado o jovem com admiração crescente e estava cada vez mais comovido pela paixão e perseverança de Nicolas. Ele chamou o garoto para uma conversa particular, esperando que isso esclarecesse algumas das dúvidas que tinha. "Você é incrível, Nicolas", começou Teodoro com um tom de genuína admiração. "Mas preciso saber por que está fazendo isso. Qual é a razão por trás?" Nicolas respirou fundo, sentindo o peso da sua missão e a confiança que havia construído com Teodoro. Ele sabia que havia chegado o momento de abrir seu coração. "Minha avó está doente", começou ele, com a voz ligeiramente trêmula. "Ela precisa de uma cirurgia que é muito cara. Eu estou tentando arrecadar dinheiro para ajudá-la. Ela me criou desde que meu pai foi embora, mas tive que ir para o orfanato após sua doença. Agora, eu quero fazer tudo o que eu puder para cuidar dela." Teodoro ouviu atentamente, com seu coração se apertando de empatia pela situação difícil que Nicolas enfrentava. A história do garoto era comovente e cheia de uma coragem que tocava profundamente. "Vou ajudar você, Nicolas", disse Teodoro com uma expressão de compromisso. "Você não está sozinho nisso. Farei o possível para ajudá-lo a alcançar seu objetivo." As palavras de Teodoro trouxeram um alívio para Nicolas, que sentiu um novo vigor para continuar sua jornada. A certeza de que tinha o apoio de Teodoro e do restaurante parecia renovar sua energia e sua esperança. Nos dias seguintes, enquanto Nicolas seguia com suas apresentações
e Roberta se recuperava no hospital, os fragmentos de seu passado começaram a se entrelaçar de maneira intrigante. Roberta, agora mais lúcida e com algum tempo para refletir, não conseguia afastar a sensação de que havia algo significativo na conexão entre Nicholas e André, seu antigo amor. Certa tarde, Roberta Costa estava deitada em sua cama de hospital, com a sensação de desconforto e inquietação se manifestando não apenas em seu corpo, mas também em sua mente. Cada vez que fechava os olhos, as memórias de André, seu antigo amor, voltavam a assombrá-la com uma clareza dolorosa. André havia sido uma presença avassaladora em sua vida, um amor que a preencheu e depois a deixou abruptamente anos depois. Desde então, Roberta passou os anos tentando entender o que havia acontecido com ele, e a ausência dele se tornou um mistério não resolvido. A semelhança de Nicolás com André era inegável e perturbadora. Era como se o jovem cantor estivesse carregando um fragmento do passado de Roberta, trazendo à tona um turbilhão de sentimentos que ela havia enterrado. Roberta sempre se lembrava das características que os dois compartilhavam, a forma como André sorria, o tom de sua voz e até mesmo certos gestos que Nicholas reproduzia. Em seus momentos de introspecção no hospital, Roberta começou a investigar mais sobre Nicholas na internet, mas não achou nada. Ela se perguntava se poderia haver algum vínculo real entre o jovem e o homem que havia amado. Seus pensamentos eram um emaranhado de esperança e dor, tentando unir as peças de um quebra-cabeça que parecia não ter solução. A inquietação a mantinha acordada por horas, e ela sabia que precisava descobrir mais para entender a conexão que sentia. Enquanto Roberta lutava com seus pensamentos e sentimentos, Nicholas continuava sua rotina no Villa Churrasco Grill. Suas apresentações se tornaram cada vez mais populares, atraindo multidões maiores a cada noite. O restaurante, agora com uma nova energia e um público crescente, era testemunha do talento e da dedicação de Nicholas. A qualidade de suas performances fez com que o restaurante se tornasse um dos pontos mais concorridos da cidade. Além disso, Teodoro assumiu um papel fundamental na vida de Nicholas. Mais do que apenas um empregador, Teodoro se tornou uma figura paterna para o jovem. Ele não apenas supervisionava as apresentações de Nicholas, mas também estava atento a seu bem-estar. Conversas regulares, palavras de encorajamento e conselhos sábios eram parte do suporte que Teodoro oferecia. Ele se assegurava de que Nicholas estivesse seguro, alimentado e, mais importante, que não se sobrecarregasse com a pressão de suas responsabilidades. Assim, a relação entre Teodoro e Nicholas evoluiu de maneira natural e sincera. Teodoro via em Nicholas não apenas um talento promissor, mas também um jovem com um coração puro e uma causa justa. Ele sentia um profundo respeito pela determinação de Nicholas em cuidar de sua avó e estava decidido a fazer tudo o que pudesse para apoiá-lo. Em uma noite particularmente agitada, após o fechamento do restaurante, o ambiente estava mais calmo e silencioso. As luzes brilhantes do Villa Churrasco Grill haviam sido apagadas e as últimas notas de música ainda pareciam ecoar suavemente entre as paredes vazias. Teodoro e Nicholas estavam sentados juntos em uma das mesas, agora desarrumadas e vazias, mas ainda refletindo um pouco da energia vibrante que o restaurante tinha durante o horário de funcionamento. Com um olhar de orgulho, Teodoro observava Nicholas, que estava sentado à sua frente. A luz suave da luminária no canto lançava uma sombra acolhedora sobre ambos, criando um espaço de tranquilidade e reflexão após o frenesi das apresentações. "Você tem um verdadeiro dom, Nicholas", disse Teodoro, com a voz cheia de calor e sinceridade. "Estou realmente orgulhoso de você." Nicholas sorriu, mas a expressão de seu rosto não podia esconder completamente a preocupação que pesava em seus olhos. "Obrigado, Teodoro, mas...
Só espero que tudo isso seja suficiente para ajudar minha avó. Teodoro percebeu a ansiedade em Nicholas e, com um gesto gentil, colocou uma mão reconfortante no ombro do jovem. Vamos garantir que ela receba a ajuda de que precisa. Eu já te disse isso. Você tem feito um trabalho incrível e eu estarei ao seu lado até que sua avó esteja bem. Essas palavras de encorajamento pareciam proporcionar a Nicholas um alívio momentâneo, mas ele ainda carregava o peso da responsabilidade. A determinação em seu coração estava forte, mas a preocupação com a saúde de Margarida permanecia constante. Enquanto isso, Denise, a dedicada cozinheira do orfanato, continuava desempenhando um papel crucial na vida de Nicholas. Todas as noites, após o jantar, Denise ajudava Nicholas a sair do orfanato sem ser notado, garantindo que ele chegasse ao restaurante a tempo para suas apresentações. Sua preocupação com Nicholas era genuína, e ela fazia tudo o que podia para apoiar o jovem em sua missão. O relacionamento entre Denise e Teodoro, que havia começado com um respeito mútuo, cresceu com o tempo para algo mais profundo. As conversas sobre Nicholas e as estratégias para apoiá-lo melhor criaram uma ligação entre eles que ia além do profissional. Eles encontravam consolo e compreensão um no outro, compartilhando não apenas as preocupações sobre o bem-estar de Nicholas, mas também os desafios e alegrias que vinham com suas responsabilidades. Teodoro e Denise frequentemente se encontravam para, entre outras coisas, discutir como poderiam melhorar a situação de Nicholas. Essas conversas eram cheias de um sentimento compartilhado de esperança e um desejo verdadeiro de ajudar. Eles passavam horas discutindo os detalhes, sempre buscando maneiras de oferecer o melhor suporte possível ao jovem cantor. Certa noite, o orfanato estava envolto em uma calmaria tranquila. As outras crianças já estavam dormindo e o ambiente parecia preparado para a próxima missão de Nicholas. Ele estava ansioso para mais uma apresentação no Villa Churrasco Grill e se preparava para sair quando Denise entrou na sala de estar, carregando um pequeno pacote embrulhado com cuidado. Nicholas, curioso, olhou para o pacote e levantou uma sobrancelha. "O que é isso?" perguntou ele, e seu tom revelou uma mistura de surpresa e expectativa. Denise sorriu com um brilho afetuoso nos olhos. "É uma roupa", disse ela, entregando o pacote a Nicholas. "Achei que você gostaria de algo especial para usar em suas apresentações. Queria que você tivesse algo que refletisse o seu talento. Hoje eu estarei no restaurante para te ver cantando." O olhar de Nicholas se iluminou com um entusiasmo genuíno enquanto começava a desembrulhar o pacote. O embrulho foi cuidadosamente removido, revelando um terno cintilante, com um brilho sutil que parecia capturar a luz de uma forma quase mágica. O terno era elegante e sofisticado, com um corte que combinava perfeitamente com o estilo de suas apresentações. "Obrigada, Denise", disse Nicholas, com os olhos brilhando de emoção. "É perfeito. Eu não sei como agradecer." Denise sorriu calorosamente e seu coração ficou aquecido pela alegria de ver a felicidade de Nicholas. "De nada, querido. Agora vá lá e brilhe. Você merece mostrar ao mundo o quão especial você é." Nicholas vestiu o terno com um sentimento de gratidão e orgulho. Ele sabia que Denise tinha colocado muito carinho e atenção em sua escolha, e isso apenas aumentava sua determinação para se apresentar da melhor forma possível. Com um último olhar no espelho, ajustando o terno e verificando se estava perfeito, ele saiu do orfanato confiante. Em mais uma noite comum, Nicholas se dirigia ao restaurante como sempre, mas dessa vez, o brilho do terno cintilava sob as luzes da rua, refletindo a mesma energia e esperança que ele levava consigo para o palco. As apresentações no Villa Churrasco Grill continuavam a atrair uma multidão crescente, e a presença de Nicholas, principalmente com sua nova roupa, só adicionava um toque de magia às suas performances. Ao mesmo tempo, no hospital, Roberta havia se recuperado bem
e a curiosidade sobre Nicholas não diminuía. A semelhança entre o jovem cantor e André continuava a incomodá-la, e seu desejo de descobrir mais sobre ele estava se tornando cada vez mais urgente. Quando recebeu alta, algumas horas antes, sua mente estava longe dos cuidados médicos. O desejo de descobrir mais sobre Nicholas e qualquer possível conexão com o seu passado a motivou a deixar o hospital assim que foi autorizada. Mesmo com as recomendações do médico para que ela descansasse, Roberta estava determinada a ir ao restaurante naquela noite. O impulso de buscar respostas a atraía como uma força magnética. Chegando ao Villa Churrasco Grill, Roberta se dirigiu ao fundo do restaurante, onde encontrou um lugar discreto para se sentar. Ela estava ainda com o aspecto de alguém que estava se recuperando. Vestia a camisola azul do hospital e carregava o acesso ainda nos braços. No entanto, havia uma determinação nos seus olhos que refletia a profundidade de sua busca por respostas. Apesar da agitação, o ambiente estava mais aconchegante do que o normal, e uma sensação de expectativa pairava no ar. Enquanto isso, Nicholas estava nos bastidores, ajustando seu novo terno cintilante com um misto de nervosismo e entusiasmo. Denise e Teodoro o observaram com um sorriso encorajador. "Você está pronto para brilhar", disse Denise, com um tom de orgulho e apoio. Nicholas respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade e o calor das palavras de Denise e Teodoro. Então, ele se dirigiu ao palco, com o brilho do terno refletindo a luz dos holofotes. Assim que Nicholas subiu ao palco, o restaurante imediatamente ficou em silêncio, e os clientes, ansiosos, prestavam atenção ao jovem que estava prestes a se apresentar. Ele começou a cantar, e sua voz imediatamente preencheu o espaço, enchendo a sala com uma profunda emoção. Cada nota parecia vibrar com sinceridade e paixão, e a performance era marcada por uma intensidade que cativava todos os presentes. Sentada na parte de trás, Roberta também observava com atenção. À medida que Nicholas cantava, a semelhança com André se tornava ainda mais evidente para ela. Era como se cada movimento e cada nota fossem um eco distante do passado. A forma como Nicholas se movia no palco, a profundidade de sua voz e até mesmo a maneira como ele olhava para a plateia. Tudo parecia trazer de volta as memórias que Roberta havia tentado esconder. O olhar de Roberta estava fixo em Nicholas e sua mente corria para entender a conexão. O impacto da performance de Nicholas estava sendo amplificado por seu estado emocional, fazendo com que cada detalhe parecesse ainda mais significativo. À medida que a música se aproximava do final, o público estava em um silêncio reverente, completamente absorvido pela performance. Roberta sentia uma mistura de choque e esperança, tentando processar o que estava vivenciando. O talento e a presença de Nicholas estavam inegavelmente ligados a algo mais profundo, e a sensação de que ele poderia estar conectado a André era quase avassaladora. Quando a última nota da apresentação de Nicholas se dissipou no ar e o restaurante começou a se encher com o burburinho típico após um show, Roberta se levantou de seu lugar no fundo e caminhou com determinação em direção ao bar onde Teodoro Valente estava, organizando as coisas e recebendo os parabéns dos frequentadores. Roberta estava ainda sob o efeito da performance de Nicholas, com suas emoções misturadas em um urgente desejo de descobrir mais. "Com licença, senhor Valente", Roberta disse, com a voz ligeiramente trêmula e carregada de uma tensão palpável. Ela fez um esforço para manter a compostura, mas sua preocupação estava evidente em cada palavra. "Preciso falar com você sobre Nicholas." Teodoro, ao ouvir o nome de Nicholas, ergueu os olhos para Roberta e seu olhar se tornou cauteloso, mas ele a reconheceu imediatamente como a mulher que havia desmaiado durante uma das apresentações de Nicholas. Havia algo de familiar em sua aparência e em sua maneira de falar
que fazia Teodoro sentir que havia mais naquela história do que ele inicialmente imaginou. Claro, mas o que você quer saber? Teodoro perguntou, tentando manter um tom neutro, mas observando atentamente a expressão de Roberta. Roberta respirou fundo, reunindo suas palavras com cuidado. Acredito que Nicholas pode estar relacionado a alguém que conheci há muito tempo. Alguém próximo a ele. Talvez o pai dele. E isso significa que nós também temos uma ligação muito forte. Você pode me contar mais sobre a história dele? Teodoro hesitou, e o conflito interno era visível em seu rosto. Ele sabia que a privacidade de Nicholas era importante e havia prometido a si mesmo proteger o jovem de qualquer intrusão indesejada. Nicholas é órfão de mãe e o pai deixou a cidade. Começou Teodoro, com a voz carregada de uma mistura de tristeza e preocupação. Ele vive no orfanato local e canta aqui para arrecadar dinheiro para a cirurgia da avó, que a entregou para o orfanato após a doença. As palavras de Teodoro atingiram Roberta como uma onda de choque. A ideia de que Nicholas estava lutando sozinho, apenas para ajudar a avó, a tocou profundamente. Seu coração se apertou ao pensar em um jovem tão talentoso e determinado vivendo essa dura realidade. Preciso falar com ele, Roberta pediu, com a voz agora quase implorando. Por favor, é importante. Preciso entender se há alguma ligação com o passado. Teodoro olhou para Roberta, ponderando se deveria ceder ao seu pedido. Ele sabia que Nicholas estava em uma situação delicada e não queria que sua vida fosse ainda mais complicada por questões externas. No entanto, ao ver a sinceridade e a dor nos olhos de Roberta, ele percebeu que essa conversa poderia ser crucial para todos os envolvidos. Está bem, Teodoro concordou relutantemente. Eu vou chamar Nicholas para falar com você. Mas, por favor, tenha cuidado com o que você pergunta. Ele já tem bastante com o que se preocupar. Com isso, Teodoro se afastou para buscar Nicholas, enquanto Roberta esperava, ansiosa para encontrar respostas e entender a conexão que parecia tão forte. Ela sentia que aquele momento poderia trazer à tona verdades que mudariam a trajetória de todos os envolvidos. Teodoro Valente chamou Nicholas, que estava no camarim, se preparando para a próxima performance. O jovem cantor, ainda vestindo seu terno cintilante, aproximou-se da mesa com um ar de curiosidade misturado com um leve nervosismo. Ele sabia que Roberta Costa, a mulher que havia desmaiado durante uma de suas apresentações, estava esperando por ele. Nicholas, esta é a senhora Costa, disse Teodoro indicando Roberta. Ela quer falar com você. Nicholas acenou educadamente para Roberta, com o sorriso em seus lábios ocultando um pouco da apreensão. Olá, senhora Costa. Como posso ajudá-la? Roberta respirou fundo, tentando controlar as emoções que estavam à flor da pele. Era importante manter a compostura para não assustar o jovem. Nicholas, eu preciso perguntar algo muito importante. Você sabe algo sobre seus pais? Especificamente sobre seu pai? Nicholas balançou a cabeça com o olhar um pouco perplexo. Não, infelizmente não sei muito. Meu pai me deixou com minha avó quando eu era muito jovem, porque minha mãe morreu. Não me lembro nem do nome dele porque minha avó nunca me disse. A revelação foi como um soco no estômago para Roberta. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Sua avó nunca mencionou nada sobre seu pai? Roberta perguntou, tentando manter a voz firme. Nicholas pensou por um momento, tentando se lembrar. Ela sempre dizia que meu pai tinha um grande talento para a música, assim como eu. Mas é só isso que sei. Roberta sentiu uma onda de esperança e desespero ao mesmo tempo. A descrição de Nicholas parecia se encaixar com a do seu antigo amor. Eu conheci alguém exatamente assim. O nome dele era André. Ele tinha uma voz incrível e nós nos separamos há quase 15 anos atrás.
Nicholas parecia intrigado e um pouco ansioso. Você acha que meu pai poderia ser esse André? Roberta assentiu lentamente, com a mente trabalhando para conectar os pontos. É possível. A semelhança na descrição do talento e a maneira como você canta, tudo isso parece se encaixar. Precisamos falar com sua avó. Talvez ela possa confirmar se André era, de fato, seu pai. Se isso for realmente verdade, eu não sei como lidar com isso. Eu jamais imaginei que isso fosse possível. Teodoro, que havia permanecido em segundo plano, observava com atenção. Ele sabia que a situação era sensível e que qualquer passo em falso poderia causar mais dor a Nicholas ou a Roberta. Nicholas, se isso for verdade, pode haver muito mais em jogo aqui. Talvez seja melhor discutir isso com a sua avó o quanto antes. Ela pode fornecer mais informações. Nicholas, ainda processando a conversa, concordou com um gesto de cabeça. Sim, nós podemos falar com ela, mas não sei se ela vai gostar de tocar no assunto sobre meu pai. Roberta, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade, agradeceu a Nicholas e Teodoro. Muito obrigada por ouvirem. Eu realmente espero que possamos encontrar respostas. Com isso, Nicholas se despediu e se preparou para a próxima apresentação, com a mente ocupada pelas novas revelações e pelo desejo de descobrir mais sobre seu passado. Roberta também se despediu, sentindo uma esperança renovada pela possibilidade de uma conexão com o homem que havia sido tão importante em sua vida. Teodoro acompanhou Roberta até a saída com um olhar pensativo, enquanto refletia sobre os próximos passos, que não demoraram muito a chegar. A visita ao hospital foi organizada com rapidez, movida pela urgência da situação. Ainda no início da próxima manhã, Roberta e Nicholas chegaram à ala hospitalar especializada em idosos, ambos carregando um misto de nervosismo e esperança. O ambiente era calmo e o hospital, ainda tranquilo, preparava-se para um novo dia de atividades. Margarida estava em uma cama de hospital de um quarto compartilhado, visivelmente fraca, mas com um sorriso que refletia um caloroso reconhecimento. Quando Roberta e Nicholas entraram no quarto, Margarida levantou um pouco a cabeça e seus olhos brilharam com um lampejo de reconhecimento ao ver Roberta. Roberta Costa, depois de todos esses anos, eu achei que você estivesse morta, Margarida disse com um sorriso cansado. Sua voz era fraca, mas cheia de emoção. Não posso acreditar que você está aqui. Nicholas, ansioso por respostas, observava com uma expressão de expectativa misturada com um pouco de apreensão. Você conhece essa mulher? Perguntou ele, com as palavras carregadas de curiosidade e um pouco de nervosismo. Margarida olhou para Roberta e então para Nicholas, com sua expressão carregando uma mistura de tristeza e amor. Sim, Nicholas. Ela é uma antiga namorada do seu pai. Ele me disse que ela morreu logo depois de... Bem, não importa. Margarida fez uma pausa antes de continuar. Ah, André, meu filho... Nem seu nome eu consigo falar direito sem sentir meu coração se despedaçar. Ele te amava muito, Nicholas, mas teve que partir para proteger você. Eu sempre quis que você soubesse a verdade, mas não sabia como contar. As palavras de Margarida foram como um golpe direto para o coração de Nicholas. Ele ficou em silêncio por um momento e as lágrimas começaram a se formar em seus olhos. O peso das palavras de Margarida e a confirmação de uma verdade que ele havia apenas imaginado era quase demais para processar. Roberta, ao ver a reação de Nicholas, sentiu uma onda de dor e alívio misturados. Ela avançou lentamente em direção a Nicholas, com os olhos cheios de amor e arrependimento. Então, Roberta, você é uma antiga namorada do meu pai, certo? Você sabe quem é minha mãe? Nicholas começou com um tom de incredulidade em sua voz. Roberta assentiu, lutando para manter a voz firme. Na verdade, eu sou sua mãe. Nicholas, eu procurei por André por muito tempo.
E agora, finalmente, encontrei você. As palavras de Roberta pareceram ecoar no quarto, e Nicholas ficou parado por um momento, tentando processar a magnitude da revelação. Você é minha mãe, ele repetiu lentamente, como se tentando internalizar a nova realidade. E eu nunca soube. Roberta se aproximou de Nicholas com o olhar cheio de um amor profundo e uma tristeza pelo tempo perdido. Ela estendeu a mão e tocou gentilmente o braço de Nicholas, e sua voz quebrou um pouco com a emoção. Eu nunca parei de procurar por vocês. Um dia, seu pai apenas fugiu com você, ainda recém-nascido, quando nós ainda não tínhamos sequer decidido seu nome. Meu primeiro impulso foi procurar por sua avó, mas quando cheguei lá, fui informada que a família havia se mudado de endereço. Eu acionei a polícia, mas nada de encontrar em vocês. Sinto muito por todo o tempo perdido, mas estou aqui agora. Vamos superar isso juntos. Nicholas sentiu uma mistura de alegria e choque, e as palavras de Roberta traziam uma nova perspectiva sobre sua vida e seu passado. Ele olhou para a mulher diante dele, e naquele momento, a atmosfera no quarto estava carregada de emoções intensas. Margarida observava com um olhar de preocupação e alívio, sabendo que sua missão na vida estava quase completa. Nicholas se aproximou de Roberta, com os olhos brilhando com lágrimas. A ideia de ter uma mãe, a pessoa que sempre procurou, estava começando a se concretizar diante dele. Eu não sei o que dizer, ele murmurou com a voz embargada. Nunca imaginei que encontraria você assim. Roberta segurou as mãos de Nicholas, com o coração batendo forte com a emoção. Não há necessidade de palavras agora, ela disse suavemente. Estamos aqui, e isso é o que importa. Vamos começar a construir uma vida nova, juntos. Com a verdade finalmente revelada, uma nova era começou para Nicholas, Roberta e Margarida. A revelação trouxe uma onda de mudanças e novas esperanças, e os três começaram a trabalhar juntos para planejar o futuro que todos ansiavam. Roberta, com sua experiência e recursos financeiros, tomou as rédeas da situação com uma determinação tranquila. A cirurgia de Margarida foi agendada rapidamente, e todos os preparativos necessários foram feitos para garantir que ela recebesse o melhor tratamento possível. Nicholas, agora com a certeza de sua conexão familiar, encontrou um novo impulso para suas apresentações. Ele continuou a se apresentar no restaurante, mas a sua atitude era diferente. Seu coração estava mais leve, e a dor que sentiu por tanto tempo parecia ter diminuído. O público, por sua vez, notava a diferença em sua performance. Havia uma nova profundidade e emoção em suas músicas que só alguém que encontrou a paz interior poderia expressar. Cada nota que ele cantava carregava o peso de uma nova esperança e uma felicidade renovada. Teodoro e Denise estavam profundamente emocionados com a reunião da família. Eles haviam acompanhado a jornada de Nicholas desde o início e sentiram-se parte integral dessa história. Teodoro, para sempre o mentor e guardião de Nicholas, estava radiante ao ver a felicidade do jovem e a paz que Roberta e Margarida o traziam. Denise, que havia ajudado Nicholas a sair do orfanato para suas apresentações, sentia um orgulho imenso ao ver a felicidade e a realização no rosto do jovem. Seu apoio e carinho haviam sido fundamentais, e agora ela se sentia abençoada por ter testemunhado a transformação de Nicholas. Agora, presente na vida de Nicholas, Roberta encontrou um novo equilíbrio. Ela e Margarida, apesar das dificuldades passadas, formaram uma aliança inesperada e forte. Ambas se empenharam em garantir que Nicholas tivesse o apoio e a estabilidade necessários para seguir em frente. O futuro se desenhava promissor, e Nicholas, com seu talento e determinação, estava preparado para aproveitar cada momento.
A estrada à frente ainda tinha seus altos e baixos, mas com o apoio da família e amigos que sempre estiveram ao seu lado, Nicholas estava finalmente pronto para abraçar a vida com um coração cheio de esperança e uma mente tranquila. E assim, com a verdade revelada e a família reunida, Nicholas, Roberta e Margarida começaram a escrever um novo capítulo em suas vidas. Cada passo dado estava cheio de uma nova energia e de um amor renovado. Todos estavam prontos para enfrentar o futuro com coragem e determinação, sabendo que juntos poderiam superar qualquer desafio que surgisse. Espero que você tenha gostado desta história cheia de reviravoltas e emoções. Se você curtiu e quer mais narrativas emocionantes como essa, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal Vivências Narradas. Aqui, cada história é uma nova aventura e estamos sempre prontos para te surpreender. Deixe também o seu comentário sobre o que achou da história e sugestões para futuras narrativas. Até a próxima!